Eu nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas eu não estava morando lá quando eu vim para os Estados Unidos. Eu estava morando em São Paulo, capital, 14 anos. E a última empresa que eu trabalhei era uma empresa britânica que tratava com crises de social media mesmo. Vou te dar um exemplo. Lembra daquele navio que o capitão bateu o navio, afundou, morreu um monte de gente? Esse é o tipo de crise que a minha empresa, que a que eu estava trabalhando, tratava. Então, ela tinha 42 escritórios no mundo inteiro e tratava com esse tipo de queda de avião. Então, tudo que E ia para a fazia o quê? mídia, Tudo que é pra mídia, mídia, entendi. advogados, Entendi. gerenciamento de crise, que a gente chamava. Eu fiquei com eles 2 anos e quase 3 anos. E tu era casada, solteira no Brasil antes de vir pra cá? Casada, eu já estava casada com a Nina já. Eu já tinha a Nina. Ela veio pra cá, ela estava com 3 anos. Eu E aí, o que que vim. foi? O que que deu que você falou assim? Teu marido fazia o que na época? Ele é dono do chalezinho, né, em Uhum. São Paulo. Então ele trabalhava no grupo, cuidava só da parte do chalezinho, onde os restaurantes estavam. Mas são 11 negócios ao todo, né? E eu. E o que que foi que vocês falaram assim? Ah, vamos. Cara, não foi nem isso. Ele que queria vir, o sonho era dele. Hum. Eu, como uma boa esposa, não queria. Você não queria? Eu não queria vir de jeito nenhum. Mas ele veio pra cá, ele tinha um sonho de abrir um restaurante aqui, né? Como se fosse o chalezinho e tal, claro que com algumas diferenças. E a primeira cidade que ele veio estudar foi Boca Raton. Então, ele estudou aquela parte de Boca, Deerfield, Pompano e tal. E ele vinha pra cá, estava vindo com muita frequência. Até um dia que ele veio com tanta frequência que ele comprou uma casa. E Hum. chegou lá, já era perto do Dias Aqui em das... Orlando? Lá em São Paulo. Não, a Ele casa. comprou em Boca. Em Boca. Uhum. E aí chegou lá perto do Dia das Mães. Ah, ele não te falou. Imagina, não. Chegou com a chave, assim, de presente. Ele falou assim, agora a gente tem que ir. Eu tava super bem, assim, trabalhando numa posição muito boa. A empresa estava com perspectiva de abrir uma unidade em Brasília e outra no Rio de Janeiro. Então, eu ia acabar ocupando um cargo maior. Então, assim, para mim não justificava vir. Até o dia que eu sofri um assalto à mão armada. Aí Daí eu foi cheguei quando em você mudou de casa. ideia. Aí eu cheguei Isso em foi em São casa. Paulo. Foi em São Paulo, depois de anos. Nunca tinha sofrido um assalto na vida. Não E dessa levaram forma. alguma coisa? Levaram um relógio. Estavam atrás do relógio. E aí eu cheguei em casa e falei assim, vamos embora. Vamos planejar pra gente ir. Aí 1 ano depois a gente... Qual que é a idade da tua filha na época, Alina? 3 anos. Ah, pequenininha ainda. É, E que ano que vocês vieram? final de 2014 pra Já- 2015. Daí estamos falando quase Esse ano faz 11 anos. 11 anos. Aí foram pra Boca. Pra Boca direto. E você já conhecia? Não. Ah, você não foi a tua primeira vez? Não aterrissei lá dessa primeira... Porque aí eu tive que vir para poder fazer os upgrades da casa, acompanhar a obra e tal. Então, assim, eu vim algumas vezes para ter esse contato com a Ah, quando cidade. ele comprou a casa na planta. Na planta. Aí, e contou pra você, te mostrou a foto. Agora, eu tava pensando aqui com meus botões. Cara, como que eu compraria uma casa sem a minha esposa saber? Eu acho que é praticamente, no meu caso, impossível. Porque minha esposa que toma conta das finanças. Hoje eu faço isso. Antigamente eu não fazia. Mas eu olho que... Hoje eu olho para trás e falo assim, que foi uma das decisões mais assertivas que a gente teve. Porque talvez se eu tivesse em São Paulo com aquele ritmo que a gente tinha, eu provavelmente nem sei se eu estaria casado. É, Porque a gente se via muito pouco. E ele era um cara da noite, né? Quer dizer, ele trabalho. tinha que trabalhar à noite. E eu tinha que acordar cedo, levava a Nina na escola, aquela coisa toda. E eu não tinha horário para chegar em casa. Então a gente não se cruzava. Final de semana também era... Aí, né, você bem com babá aqui, com babá ali e tal. Então, acaba que você nem contato com seu filho. Você vive numa bolha, né? Vocês moravam em que parte de São Paulo? Lá no Morumbi. Conheço tudo ali. Aí quando vocês vieram pra morar,
Que você tá apertando ali o... Não, eu parei de gravar. Para de gravar. Quando vocês vieram pra morar, qual é o nome do teu marido? Rick. O Rick. O que o Rick falou assim? Falou, Carol, meu amor, nós vamos pra lá e você vai ter lá nessa casa bem gostosa e a Nina vai ter oportunidade de uma escola boa, que ele tem que te vender a ideia, né? Claro, né? E aí eu vou abrir meu negócio lá e não deve ter problema com o negócio de assalto. Foi mais ou menos isso quando ele vendeu a ideia pra você? Ele vendeu a ideia de qualidade de vida, sair um pouco, uma pausa. Eu fiz high school nos Estados Unidos. Então, não é que eu não tive nenhum contato nos Estados Unidos. Quando eu vim pra cá, eu morei 1 ano em Oregon. Eu fui intercambista do Rotary. Ah, você fez 1 ano de high school? Fiz 1 ano de high school, me formei. E... Então, assim, eu já tive um contato, claro que é completamente... A Flórida é completamente diferente de Oregon, né? Oregon é mais os Estados Unidos. Isso, eu ia falar, Flórida não é Estados Unidos. Não é. Então, se você for pra lá, é muito mais o que o americano vive dia a dia do que a gente vive aqui. É outra bolha, né? Mas ele me vendeu a possibilidade da gente ter qualidade de andar com o vidro aberto. Cara, tu me fez lembrar uma história que eu já... Pra mim, como eu tô aqui há muitos anos, vim pra cá novo, vim com 21 anos. E eu lembro que meu último trabalho empregado foi no Rio Resort. E tinha um brasileiro que comprou uma casa lá e ele andava só com o vidro aberto, com os filhos dele com a cabeça pra fora. E eu perguntei pra ele... Eu falei, era Alexandre o nome dele. Eu falei, Alexandre, por que você anda com o vidro aberto nesse calor infernal que é aqui na Flórida, nesse verão? E ele falou, Paulo, você não imagina o que é andar de carro blindado com o vidro fechado sempre. Que é a vida de São Paulo que a gente levava. E não é luxo, tá? Então, não é. Uma necessidade. É isso que eu tô falando, é necessidade. Então, assim, se tornou uma necessidade. E por muito tempo a gente não teve, mas quando eu engravidei... Quando você engravida ou que você tem filho, eu acho que você tem outros medos, né? Surgem outros medos na sua vida. Então, não era luxo. Era necessidade. Tanto é que eu andava de carro blindado, ele não.